O Nó do Norte entra em Peixes agora em janeiro de 2025 e esse é um movimento bem importante para o ano que vai influenciar inclusive os signos onde vão acontecer os eclipses até 2026. E esse é um movimento no céu que traz para nós um novo direcionamento, tanto nível coletivo quanto individual, com muitas transformações, ajustes e alinhamentos previstos para esse ciclo. Então, se você quer entender melhor como que a entrada do Nó do Norte em Peixes vai influenciar a sua vida, vem comigo para mais um vídeo do Astrolife. Olá, sejam bem-vindos ao Astrolife. Eu sou a Nina Rizzi e esse é um canal para você que quer trazer a astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então, se você gosta de astrologia, aproveita, já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todos os vídeos e conteúdos que eu trago por aqui. E hoje eu vou falar sobre a entrada do Nó do Norte em Peixes, que é um dos grandes marcos de 2025, um movimento super importante que vai ditar para nós um novo direcionamento, que vai trazer aí uma mudança de ciclo de eclipses que agora vão, a partir de agora, começar a acontecer no signo de Peixes e também no signo de Virgem. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho o que são os nodos lunares, o que eles têm a ver com o eclipse, né? O que a gente pode esperar desse movimento, desse novo ciclo que dura cerca de 1 ano e meio e quem serão os signos mais impactados, as pessoas mais impactadas e como a gente pode entender essa influência no nosso mapa astral natal, já que todos nós temos tanto o signo de Peixes quanto o signo de Virgem na nossa mandala astrológica, tá certo? Vamos começar então entendendo um pouquinho mais sobre os nodos lunares. Os nodos lunares eles não são planetas na astrologia, são pontos calculados a partir do encontro da órbita da Terra ao redor do Sol com a órbita da Lua ao redor da Terra. Então, nesse ponto gera um eixo e nós temos dois pontos, o nó do Sul e o nó do Norte. O nó do Sul é conhecido também como a cauda do dragão, ele é uma bagagem, tá? Uma energia que a gente entende como natural, o conhecido, né? É algo que se manifesta na nossa vida de uma forma super natural e espontânea. Então, quando a gente está olhando para o nosso mapa astral natal, o ponto ali onde está o nó do sul é algo que a gente conhece, que parece que a gente traz como uma herança da nossa ancestralidade, de outras vidas, caso você acredite nisso. O fato é que é uma energia que se manifesta de uma forma super natural. E nós temos o nó do norte, que é um ponto evolutivo do nosso mapa. É um ponto de construção, um ponto de evolução, é um direcionamento. Eu trago na minha bagagem a energia do nó do sul, mas eu não vou abandoná-la, mas eu também não vou usá-la nas suas baixas vibrações. Eu vou usá-la como uma força para me impulsionar a trilhar um caminho cada vez mais consciente, construtivo em direção ao nó do norte, já que, né, até coloquei aqui como importante, esses nodos eles vão estar sempre em signos opostos complementares, e aqui vocês já sabem que tudo é luz e sombra, e os signos eles trabalham em parceria com os seus opostos complementares, tá? Então, eu falei de um direcionamento individual e coletivo, porque quando a gente está olhando para o nosso nó do sul e nó do norte no mapa astral natal, a gente tem ali um ponto evolutivo individual. Quando a gente tem uma mudança de nodos em trânsito, a gente tem ali uma missão coletiva, né? Um ponto evolutivo da sociedade. O nó do norte está em Peixes. Este é o caminho, este é o direcionamento que nós coletivamente precisamos olhar. E nós todos temos o nosso papel individual dentro desse coletivo. Claro que cada um de nós vai ter uma influência diferente dessa missão, desse caminho de aprendizado, mas o fato é que essa energia que vai estar predominante e disponível para nós ao longo deste período do nó do norte em Peixes, nó do sul em Virgem, tá? Então, como eu falei, os nodos estão sempre nos signos opostos complementares. Então, se você for olhar no teu mapa astral natal,
tá? Isso é importante também porque nem todos os programas de astrologia gratuitos que você faz ali na internet, né, coloca os seus dados e ele te dá o teu mapa astral, nem todos mostram o nó do sul, mas eles vão mostrar o nó do norte. Então, se ele mostrar o nó do norte está a 10 graus do signo de Gêmeos na casa 10, o nó do sul vai estar exatamente oposto, então a 10 graus do signo de Sagitário na casa oposta, que vai ser a casa 4, tá? Então, se você tem o costume de imprimir o seu mapa para acompanhar os trânsitos, se não tiver, você já anota ali nó do sul para você ter essa consciência, né, de onde estão os seus nodos lunares no seu mapa astral natal, tá? E um outro fato curioso sobre os nodos lunares que vale mencionar é que eles andam no sentido contrário do restante dos planetas na astrologia. Então é como se eles estivessem sempre retrógrados, né? Então agora que o nó do norte entrou em Peixes, ele não entrou pelo grau 0, ele entrou pelo grau 29, né? E ele saiu de Áries, né? Então a gente tinha o nó do norte em Touro, depois foi para Áries e agora para Peixes, depois para Aquário. Então tá andando no sentido contrário do zodíaco, só pra gente não ficar confuso, é sempre esse movimento retrógrado, tá? E a ligação com os eclipses. Então, este eixo de encontro de órbitas, né, que eu comentei no começo, é onde acontecem os eclipses, quando a gente tem um alinhamento de Sol, Terra e Lua. E aí a gente já sabe, né, esse alinhamento no céu promove também uma necessidade de alinhamento aqui na Terra. Então, a gente tem os eclipses, a gente tem um direcionamento maior, coletivo individual do nó do norte em Peixes, e nós teremos vários eclipses ao longo deste período, trazendo grandes necessidades e movimentos, e aí a gente consegue entender no nosso mapa astral natal da onde vem essa necessidade de mudança, de transformação, de ajuste em alinhamento dentro do nosso universo particular, tá? Aí vocês vão falar, né, mas a gente ainda tem um eclipse em Áries, então, normalmente, quando a gente tem a mudança do nó do norte de um signo para o outro, os eclipses, eles vão mudando também aos poucos. Então, o ano passado, quando a gente ainda estava com o nó do norte em Áries, tivemos um primeiro eclipse no signo de Peixes em setembro. E agora, onde já estamos com o nó do norte em Peixes, em março, nós teremos o último eclipse no signo de Áries para fechar esse ciclo que a gente trabalhou desde 2023, com eclipses em Áries e Libra, com o nó do norte em Áries, e já iniciando os processos de transformação a partir do eixo Peixes e Virgem, tá? E aí agora já uns dados específicos sobre essa entrada do nó do norte em Peixes. Tem algumas datas variantes para algumas pessoas. O nó do norte entrou em Peixes no começo de janeiro, tá? Tem algumas fontes diferentes. Pela minha fonte, a fonte que eu gosto de usar é no dia 29 de janeiro de 2025 até o dia 18 de agosto de 2026, tá? Então, estamos oficialmente com o nó do norte em Peixes, o nó do sul em Virgem, então a gente entende que a bagagem, aonde está confortável para nós nesse momento de uma forma coletiva, é no signo de Virgem. E o caminho a ser trilhado, o nó do norte está apontando para o signo de Peixes. E como que essa dinâmica vai se conduzir? O que a gente pode esperar desse movimento? Então eu vou começar falando quais são os padrões de comportamento que a gente pode esperar de um nó do sul em Virgem. Lembrando que do nó do sul é um ponto de apego, né, no nosso mapa, e mesmo em trânsito ele é um ponto de apego. Então há uma tendência a gente vibrar na sombra, nas energias mais desafiadoras desse signo, tá? Claro que tem coisas boas também, mas é um desafio a gente lembrar desse lado positivo. Então, com o nó do sul em Virgem, o que tá fácil pra gente fazer? Produtividade em excesso, eu preciso produzir, e aí eu fico na necessidade de controle, necessidade de organização, necessidade de crítica e um excesso de crítica comigo, com os outros, com Deus e todo mundo, falta de flexibilidade, muito rigor e cobranças, principalmente com relação aos erros. Eu não posso errar, eu tenho que ser a pessoa melhor em tudo que eu for fazer, eu preciso fazer bem feito, e isso gera procrastinação também.
tá? Ceticismo, só ver para crer, tudo, né? Virgem é um signo muito cético, né? Então, a gente tá com o nó do norte em peixes, o caminho é outro, vocês vão ver, e às vezes a gente fica ali numa relutância querendo muito não acreditar nas coisas que não são ditas, que não são vistas e etc. Eu vou chegar ali, tá? Busca pela perfeição, muita ansiedade e esse excesso de produtividade. Então lembra que eu sempre falo para vocês que a forma como a gente desenvolve o nosso mapa e que a gente manifesta as energias disponíveis nele tem muito a ver com a forma como a nossa família opera, mas como a nossa sociedade opera também. E a gente vive numa sociedade que valoriza o quê? Alta produtividade, alta performance, excelência, perfeição. Os signos de terra, no geral, Virgem, Touro, Capricórnio, são os mais bem vistos. Então, a gente fica nesse universo de necessidade, de controle, de fazer, de só produzir, de só trabalhar e etc. E acaba esquecendo de coisas que são tão importantes para que esse lado flua. O que tem de positivo desse nó do Sul em Virgem? A praticidade, a eficiência, a organização de uma forma onde eu tenho tempo para fazer tudo que é prioridade e que faz sentido na minha vida, cuidado com a saúde, uma organização melhor da sua rotina em busca de uma qualidade de vida. E uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, que muita gente se esquece, é que apesar de ser um signo de terra, Virgem é um signo mutável. Então, precisa ser uma rotina, uma organização criativa, com espaço para essa mutabilidade, com flexibilidade para se adaptar, né? Então, assim, as coisas vão sair do controle, a gente vai cometer erros. E como a gente pode, de uma forma prática e eficiente, dar a volta por cima e resolver essas questões, né? Então, Virgem fala muito sobre também o fluxo orgânico da natureza. A gente vibra no controle, mas é sobre a gente aprender a seguir o ritmo das coisas, tá? E como o nó do norte apontando para o signo de peixes, quais são os aprendizados, qual é o caminho que a gente tem que trilhar, evoluir, aprender, né? Então, primeira coisa, acolher as emoções com mais amorosidade. Cuidar da saúde mental e emocional é o principal para mim de todos esses, tá? E olhar para a saúde de uma forma holística, né? A gente tem Virgem como essa coisa de olhar para a rotina muito a partir do corpo físico. Eu vou no médico, eu vou no nutricionista, eu faço os meus exames periódicos de manutenção todos os anos, mas a saúde do corpo não é só isso. A saúde do corpo influencia na saúde da mente, na saúde da alma, e a saúde da mente influencia na saúde do corpo. Então é a gente enxergar a saúde de uma forma mais holística, inclusive buscar práticas e formas alternativas e integrativas que nos ajudem a lidar com questões emocionais, físicas e o autoconhecimento, tá? Então, ter também mais sensibilidade consigo mesmo e com os outros, a famosa empatia, tá? Investir em conexão espiritual com Deus, com a energia, com o universo, pode ser através de uma religião ou não, ou de várias ao mesmo tempo. Se conectar com o mundo do sutil, do indizível, intangível. Quando a gente está em Virgem, a gente está só no ver para crer, né? No racional, no modo racional. E o modo de peixes, ele não é só o modo racional, ele não é o modo racional, ele é o modo intuitivo. É o que não é dito, é o que não é visto, mas que eu sinto, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles estão ali. Eu não consigo explicar o porquê muitas vezes, eu não consigo comprovar para você que ele está aqui dentro, mas eu tô sentindo, né? Tô sentindo felicidade, tristeza, angústia, incerteza. Então, a gente se abrir para esse mundo todo que existe e que muitas vezes a gente se fecha, não acredita e etc, tá? Então, se conectar com a intuição, praticar o perdão, dar espaço para os nossos sonhos, se conectar com o mundo lúdico e artístico e ter momentos de ócio e descanso na rotina. Essa necessidade de produtividade o tempo todo, ela não é efetiva. Quem consegue ficar 8 horas produtivo por dia, né? Então, às vezes, esse momento de nó do norte em peixes, se a gente for olhar essa dinâmica de trabalho que a gente vive, na maioria das vezes, no nosso universo brasileiro, eu preciso de pausa,
eu preciso de descanso, né? Existem até algumas técnicas de produtividade que te fazem trabalhar um pouco, vai fazer uma outra atividade, trabalha mais X minutos, vai fazer outra atividade. Então vai ser um momento pra gente testar o que funciona. Eu tô exausta, minha cabeça, então eu preciso parar, eu preciso dar uma volta, eu preciso sair para comer, eu preciso tomar um café, eu preciso tomar um banho, para eu voltar e conseguir ser produtiva. E o que eu não fiz em 4 horas, fazer em 2. Porque eu tô descansada. Então o descanso, a contemplação, o ócio, né, faz parte dessa dinâmica de uma rotina mais equilibrada, buscando mais a qualidade de vida. Sempre quando a gente tem esses dois lados da moeda, não é pra gente ficar nem num extremo nem no outro, porque no extremo da energia pisciana a gente também tem que tomar cuidados. Excesso de sensibilidade, eu prevejo que a gente pode ficar um pouco mais sensível e emotiva, e essa idealização às vezes excessiva e fora da realidade que leva a gente a frustrações, fugas da realidade, os vícios, ou eu não quero enxergar, eu fico cego, né? Então, não é eu ficar nem tanto ao mar, nesse caso, literalmente, nem tanto à terra, é a gente encontrar um ponto de equilíbrio. Então, eu quero ser produtivo, eu preciso trabalhar, sim, mas eu preciso de prioridades também com a saúde emocional, com a saúde mental, com a conexão espiritual, com o descanso. Para eu ser produtiva, para eu entregar os meus resultados e fazer o que é preciso, eu preciso também desse caminho evolutivo que é o Nó do Norte em Peixes, tá? E aí o que eu coloquei aqui, que a gente pode esperar muitos casos de burnout, crises de ansiedade, porque quem insistir nesse caminho do nó do sul, porque pode existir essa negação, é um ponto de apego. Eu quero produzir, eu preciso parar, mas eu quero produzir. E aí, muitas pessoas vão cair doentes, né? Vão ter crises, vão ter que ser afastadas do seu trabalho, e aí vão ter que buscar, por bem ou por mal, um cuidado com a saúde mental e emocional. Então, assim, o Nó do Norte entrou em Peixes, gente, já vamos cuidar da saúde da mente, da alma, da saúde emocional, principalmente, né? Fazer terapia, tá fazendo terapia, buscar as terapias integrativas, ferramentas de autoconhecimento que te ajudem a entender um pouco mais seus gatilhos, suas dificuldades, tá? Então, vai ser muito importante esse movimento para um direcionamento. O caminho do Nó do Norte em Peixes é o caminho da saúde mental e o caminho da espiritualidade. Se conectar com uma fé, com Deus, com o universo, com uma pedra, com o que quer que você, né, um cristal, que você acredite, vai ser muito importante. Ter os seus momentos de conexão com você mesma vai ser importante, né? E ter esse cuidado com a saúde mental. Muitas pessoas vão ter que se abrir para terapia tradicional, terapias alternativas, buscar acupuntura, florais, todos os tipos de terapias, ferramentas de autoconhecimento que vão ajudar a gente nesse período de um ano e meio a trabalhar essa dinâmica que no fim das contas vai ajudar a gente a sair muito melhor do que a gente começou, tá? E aí quero trazer alguns dados aqui para vocês. A última vez que nós tivemos eclipses acontecendo em Virgem e Peixes foi entre 2015 e 2017, quando o Nó do Norte estava em Virgem, então oposto ao que está agora, tá? Mas vale uma reflexão de mudanças, transformações em alinhamentos de vida que aconteceram durante aquele período. E a última vez que os eclipses estiveram com o Nó do Norte em Peixes, né, e o Nó do Sul em Virgem foi entre 2006 e 2008. Então vale também a reflexão desse período para a gente ver o que foi que aconteceu, porque vão ser as mesmas áreas da nossa vida que vão ser trabalhadas com os eclipses e com o direcionamento do eixo. Claro que não significa de forma alguma que o que aconteceu com você naquelas épocas vai acontecer agora, até porque temos outros contextos astrológicos acontecendo nesse mesmo período, o seu mapa sendo ativado de formas diferentes, você com outro nível de maturidade, de evolução, né? Mas vale muito você refletir e olhar, né, pro seu mapa, onde está o signo de Peixes e onde está o signo de Virgem, porque essas vão ser as áreas da sua vida que vão ser ativadas. Então eu deixo aqui o card do vídeo das casas astrológicas
que vocês já conhecem, que ajuda vocês a identificarem um ponto no mapa, e tem também ali a referência do que simboliza, o que significa cada casa astrológica, para que você vá tendo noção onde as transformações vão principalmente acontecer, dentro desse contexto do eixo Virgem e Peixes e dentro desses cenários da sua vida. E aí, então é isso, todo mundo vai ter Virgem e Peixes, todo mundo vai ter os eclipses acontecendo em alguma área da vida, mas se você tem planetas e pontos importantes em Virgem e Peixes, com certeza esses eclipses vão ser ainda mais importantes e relevantes para você. Se você tem os nós lunares em Virgem e Peixes, com certeza é um grande momento importante, né? Porque vai ser ou a oposição dos nodos ou o retorno dos nodos. E se você tem principalmente os planetas pessoais, Sol, Lua, o ascendente, o meio do céu também muito importante, Vênus, Mercúrio, Marte, os geracionais também, né? Vai ter um trabalho ali de transformação dentro do nível geracional que você faz parte, de características, mas principalmente os planetas pessoais e os pontos, né, dentro das casas astrológicas, as casas angulares, casa 1, casa 7, casa 4, casa 10, tá? E aproveitei para trazer para vocês aqui também as datas dos eclipses em 2025, porque a gente sabe que o nó do norte está lá, ele vai trabalhando. Se você tem planetas em peixes, vai fazer a conjunção em algum momento. Se você tem planetas em virgem, vai fazer a oposição. Se você tem planetas também e pontos importantes em Gêmeos e Sagitário, que são os outros signos mutáveis, esse nodo também vai trazer uma quadratura ali, o impacto é um pouco menor nesse caso, mas existe essa movimentação também, tá? Então vale a pena a gente também ficar ligado na data dos eclipses, porque os eclipses são os portais que abrem realmente um movimento de transformação efetiva na nossa vida. Então teremos 2 eclipses em março, 2 eclipses em setembro. Dia 14 de março, eclipse lunar em Virgem, 29 de março, eclipse solar em Áries. 7 de setembro, eclipse lunar em Peixes, 21 de setembro, eclipse solar em Virgem. Gente, para quem tem interesse, tá, em entender um pouco mais, aprender a fazer essa interpretação da influência dos eclipses no seu mapa astral natal, eu queria contar para vocês que eu estou oficialmente abrindo a minha turma de 2025 para o Guia Astrológico de Interpretação dos Eclipses, um material que eu criei o ano passado, que muitos de vocês já estão lá fazendo parte, já estão aprendendo a entender quando um eclipse vai influenciar mais ou menos a minha vida, e tem um direcionamento muito bacana. É um material super didático e prático, você não precisa ser astrólogo para entender melhor, profundamente, como que os eclipses e esse movimento dos nodos vão influenciar a sua vida. O link está aqui na descrição com todos os detalhes, caso você queira entrar na turma de 2025, tá certo? E, gente, sei que esse vídeo acabou ficando um pouquinho mais longo, mas tinha muita informação pra gente trazer, informações importantes. Assistam novamente, façam anotações, busquem referências já no seu mapa astral natal e já aproveita e comenta aqui pra mim como que esse nó do norte entrando em peixes, esses eclipses acontecendo em peixes e virgem vão influenciar o seu mapa astral, tá certo? Então é isso, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui e também já encaminha esse vídeo para aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijão e até uma próxima!